na lista anterior que a gente estava fazendo, no estacionamento do IFSul de Minas, Campo de Passos, uma imagem aérea feita por um drone em um dia normal de aula detectou a presença de 30 veículos automotores estacionados entre os carros e motos. Um aluno do curso técnico de informática transitava pelo estacionamento do campus e abaixou-se e conseguiu visualizar 112 rodas. Considerando que todas as rodas foram efetivamente visualizadas pelo aluno, pode-se afirmar que a quantidade de carros no estacionamento era de, vamos lá, de automotores, no caso a gente está falando de carro e moto, ou seja, carro mais moto tinha quanto? 30 veículos. Vamos lá. E o carro tem quantas rodas? Quantas rodas? Então, 4C. E a moto normalmente tem quantas rodas? 2. Então, 2M. É igual à quantidade total de rodas, que é 112. Então, temos um sistema aqui de equação. Vamos começar a resolver ele. Bom, a gente quer achar a quantidade de carros, então nos interessa eliminar o M. Por quanto que eu tenho que multiplicar o M para ficar igual ao 2M? Por 2. Então vou multiplicar a primeira linha inteira por 2M. Então vai ficar 2 vezes C, 2C, 2 vezes M vai dar 2M, e 2 vezes 30, e embaixo eu mantenho 4C mais 2M é igual a 112. Agora vou resolver meu sistema de equações pelo método da adição. Vou pegar a equação de baixo e subtrair o de cima. 4C menos 2C vai dar 2C. 2M menos 2M se cancela. 112 menos 60 dá 52. O 2 que está multiplicando C, ele passa para o outro lado da igualdade. Então 52 dividido por 2, 26 carros. Então, que alternativa que é? Item D, que está entre 25 e 30 carros. Agora vamos para a nova lista. Próxima questão, 42. Numa agência bancária, estima-se que um grupo de 4 funcionários igualmente eficientes atenda 80 clientes em 48 minutos. Nessa situação, se outros 2 funcionários com a mesma eficiência dos 2 primeiros fossem adicionados ao grupo, então esses 80 clientes seriam atendidos em quantos minutos? Vamos lá então. Que dados que a gente tem? Quantidade de funcionário, quantidade de clientes e, além disso, o tempo, que é em minutos. Vamos lá. Inicialmente temos 4 funcionários que atendeu 80 clientes em 48 minutos. Ele disse, se adicionar 2 funcionários com a mesma eficiência, então fica 6 funcionários agora, com a mesma quantidade de clientes. Quanto tempo que a gente tem? Agora, o porém é que, como a quantidade de clientes é igual, isso aqui, essa informação, a gente pega e exclui. Vai formar simplesmente uma regra de 3 simples. Só que a gente tem que saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Quanto mais funcionário eu tiver, eu vou atender eles em mais tempos, os nossos clientes,
em mais tempo ou em menos tempo? Então, como as setas são contrárias, um deles eu vou inverter. No caso, eu vou inverter esse segundo, que é o x que está embaixo. Então, fica x sobre 48, e esse outro eu mantenho da mesma forma, ou seja, 4 sobre 6. O 48 passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 4 vezes 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 dá quanto? É 8. Então 4 vezes 8 dá 32. Então 32 o quê? Minutos. Que vai demorar para entender os 80 clientes. Próxima questão, questão 43. Questão 43. O custo de fabricação de X unidades de um certo produto é dado à função de primeiro grau. Que função que é dado? C de X é igual a 400 mais 4x. Cada unidade é vendida pelo preço de R$8. Ok? Então, se é vendida por preço de R$8, a vendida é a nossa renda, ou seja, 8 vezes X. Sabendo que a diferença entre a receita e custo, que é o lucro, né? Então, para ver o lucro desse produto igual a 4.600, o total de unidades terá que ser igual a, ou seja, a função lucro é o que? A receita, a renda, menos o preço de custo, ou seja, 8x menos 400 menos 4x. Os termos iguais é 8x e 4x. Então 8x menos 4x dá. Então fica 4x menos 400. Esse é o nosso lucro. Aí ele diz: quer saber a quantidade de unidade que vai vender para que o lucro seja igual a 4.600. Mas quem que é o lucro? 4x menos 400 é igual a 4.600. Ok, esse 400 está negativo, passa para o outro lado da igualdade, positivo. Então 4.600 mais 400, 5.000. O 4 está multiplicando, então passa para o outro lado da igualdade, dividindo. 5.000 dividido por 4 dá quanto? Dá 1.250. Então vai ter que vender 1.250 unidades desse certo produto. Próxima questão, questão 44. Um auditório foi projetado de modo que as poltronas ficassem distribuídas numa sequência de 12 poltronas na primeira fileira, ou seja, a fileira 1 tem 12 poltronas, a fileira 2, 14 poltronas, a fileira 3 tem 16 poltronas, e assim por diante. Sabendo que o auditório possui 11 fileiras, então qual é o número total de poltronas? Vamos lá. Essa parte aqui nada mais é que trata de progressão aritmética, conhecida como PA.
que é a progressão aritmética? Bom, é que o próximo termo sempre vai somar um valor fixo. Que no caso, a fórmula geral é Fn, ou seja, AN, é igual ao primeiro termo, que é F1, mais um valor fixo, que no caso a razão do segundo para o primeiro é quanto? 2. Isso daqui vezes n menos 1. No caso, eu quero saber quem é que vai estar aqui no f de 11, ou seja, quando n vale 11. F1 vale 12 mais 2 vezes 11 menos 1, 10. 10 vezes 2, 20. 20 mais 12, 32. Então nós temos que o f de 11 é 32. E como nas últimas aulas eu disse que existe uma forma para saber a soma de todos esses números sem dizer quem eles são. Vamos lá, a soma de n termos, no caso, vou colocar aqui a fórmula, de n termos é igual ao primeiro termo mais o último termo, a quantidade de termos somado vezes a quantidade de termos somado dividido por 2. Ou seja, a quantidade de 11 termos somados, que é a primeira poltrona, que é F1, mais F2, dizer 11, vezes 11 dividido por 2. F1 vale 12, 12 mais 32, vezes 11 dividido por 2. 12 mais 32, 44, vezes 11 dividido por 2. 44 dividido por 2, 22 vezes 11. E quanto que dá 22 vezes 11? Dá 242. Então essa aqui é a quantidade de poltronas que tem nesse auditório. Bom, questão 45. Teve um breve erro de impressão. Então vamos lá. Conhecemos os valores numéricos de cada letra. O E, que vale 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 3. Isso daqui é o que? Divisão de bases de mesma potência. Então conserva a base e subtrai-se os expoentes. Aqui é 3. Menos com menos dá? Então 10 menos 2 mais 3 dá quanto? 10 elevado a 1, que é 10. Próximo, que é o S. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a quarta. Multiplicação de base de mesma potência. Então, pega, conserva a base, que é 10, e soma-se os expoentes. Menos 3 mais 4 dá 10 elevado a 1, que é 10. Item T é igual a 10 elevado a 2, que isso está elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. U, que é igual a 2 vezes 10 elevado a 1, que é igual ao que? 2 vezes 10, que é igual a 20. O D, que é igual a 1 elevado a 10, que é a mesma coisa que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, sempre vai dar 1. O A, que é a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então a palavra es mais
T mais U mais D mais A é igual a 10 mais 10 mais 1 mais 20 mais 1 mais 8, que é igual a 50. E 10 mais 10 dá 20, mais 20 dá 40, 8 mais 2 dá outro 10, que dá 50. Ok? Vamos à questão 46. Questão 46. As 4 paredes do salão abaixo foram pintadas externamente com uma mesma tinta azul. Sabendo que o salão possui uma porta de vidro e 10 janelas também de vidro, e separa cada 5 metros quadrados de área, são gastos 10 litros de tinta. Então, o total dessa mesma tinta azul gasto para pintar as 4 paredes é igual. Vamos desenhar aqui o salão. Ok, essas aí são as paredes. Onde? Aqui fica a janela. Aqui tem uma altura de 0,9 metros. E aqui fica a porta, que tem aqui 1 metro por 2 metros. Agora, a distância daqui até aqui é 20 metros e daqui até aqui 10 metros e essa altura aqui é de 3 metros. Ok, vamos lá calcular então quantos metros quadrados de parede temos primeiro. Vamos lá, a área da parede, a altura vezes a base, 3 vezes 20, mais do outro lado mesmo, 3 vezes 20, mais agora a parede lateral, essa altura é de 3 metros, então vezes 10, 3 vezes 10, mais 3 vezes 10. Então, 3 vezes 20 dá 60, 3 vezes 20 dá 60, 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 10 dá 30. Então, 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Então, temos 180 metros quadrados de área de parede. Agora, vamos calcular a área da porta. Que é 2 vezes 1, que é igual a 2 metros quadrados. Agora a área da janela, que é 0,9 metros, vezes essa distância, que é de 20 metros. Bom, essa vírgula aqui eu tiro 1, somo com 0. Então 2 vezes 9 vai dar 18
metros quadrados. Então a área que eu vou pintar é a área da parede menos a área da porta menos a área da janela. Ou seja, 180 metros quadrados menos 2 metros menos 18 metros. Ou seja, vai dar 160 metros quadrados. Que é a área que vai ser pintada. E ele disse que a cada 5 metros quadrados vai usar 10 litros de tinta. Ok, então vamos pegar 160 dividir por 5 metros quadrados e multiplicar por o quê? 160 metros quadrados, vamos dividir por 5 metros quadrados e vamos multiplicar por 10 litros de tinta. Metro quadrado cancela com metro quadrado, 10 simplifica com 5, vira 2, 2 vezes 160 dá 320 litros de tinta. Próxima questão, 47. O salário de Antônio era X reais em janeiro. No mesmo ano, Antônio recebeu 2 aumentos. Em maio, ele recebeu 20%. Em novembro, recebeu outro aumento de 15%. Seu salário atual é de R$ 2.484. Então, o salário de Antônio em janeiro de 2017 era de... Vamos lá, então. Em janeiro, X reais. Aí, em maio, ele recebeu um aumento de 20%. Ou seja, é 1,2 vezes o X. Aí, em novembro, ele recebeu outro aumento de 15%, ou seja, é 1,15 vezes 1,2 vezes X. Ok? 1,15 vezes 1,2 vai dar 1,38x. Isso daqui é igual ao salário atual, que é 2.484. 1,38 é a mesma coisa que 138 dividido por 100. Vezes x é igual a 2.484. Você passa multiplicando, então vai ficar 2.484. Coloca 2 zeros do 100, dividido por 138. Ok. Simplificando, efetuando a divisão, simplificando por 2, nós vamos ter quanto? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 0 dividido por 2 dá 0. 13 dividido por 2 dá 6, 18 dividido por 2 dá 9. Ok, dá para simplificar por 3. 12 dividido por 3 dá 4, 4 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 4 dá, por 3 dá 4. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 23. Efetuando essa divisão, 41 dividido por 3 dá 1. E 1 vezes 23 dá 23, falta quanto para 41? 7, 18. 18, 184 dividido por 23 dá 8. E 0 dividido por 23 dá 0. Ou seja, o salário inicial dele no início do ano era de R$ 1.800.
Questão 48. Sabemos que a pilha abaixo é formada por cubos idênticos, conforme mostra na figura. Se cada cubo de 1 centímetro de aresta, então o volume em centímetros cúbicos da pilha é de, ou seja, vamos lá, tem um cubo, aí tem vários cubinhos aqui. Bom, o volume desse cubinho é 1 metro, 1 metro, 1 metro, ou seja, o volume é de 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico. Aí você conta quantos cubinhos que tem aqui na figura. Quantos cubinhos que tem, você tem que imaginar até os cubinhos que está escondido. Então, é 19 vezes 1 metro cúbico, que é 19 metros cúbicos. É a resposta. Questão 49. Em um documento foi inserida a logomarca do Instituto Federal de Mato Grosso, conforme mostra a figura. Considerando que se desejar aumentar proporcionalmente o tamanho da logomarca em 320%, a dimensão da imagem será de... Vamos lá. A logomarca tem 16 centímetros por 18 centímetros. Então, se aumentar 320%, ou seja, 16 vezes 320% é a mesma coisa que multiplicar por 3,2. Essa multiplicação dá exatamente 51,2. E aumentar 18 centímetros em 320% é a mesma coisa que multiplicar 18 vezes 3,2, que dá 57,6 centímetros. Ok? Então dá a dimensão de 51,2 por 57,6. E a questão 50, a empresa B utiliza para entregar produtos do caminhão fechado no formato de um prisma retangular, ou seja, é um retângulo, e depois, como é um prisma, a parte da base também é um retângulo. Só que eu vou já desenhar um pouco inclinado isso aqui para enxergar um pouco mais fácil. Medindo de 3,52
por 4,14, ou seja, isso aqui é 3,52 por 4,16 e a altura de 2,28, tudo metro. O produto são embalados em caixas de formato retangular, ou seja, o produto é uma caixa retangular também, que é de 0,88 metros, 1,04 metros, vezes 0,57 metros. O número máximo de caixas que pode ser colocadas dentro do caminhão é igual de... Vamos lá. Como que a gente faz essa conta? Aqui então. A primeira coisa é você calcular o volume do caminhão, no caso, dessa parte do caminhão, ou seja, o volume é igual à base, que é 4,16, vezes 3,52, vezes a altura, que é 2,28. Isso nos dá exatamente 33,386496 metros cúbicos. Isso aqui é o volume do caminhão. E o volume de cada embalagem, ou seja, 1,04 vezes 0,88 vezes 0,57. Isso nos dá 0,52164 metro cúbico. Agora a gente pega o volume do caminhão, divide pelo volume de cada embalagem, ou seja, 33,386496 dividido por 0,521664. Isso nos devolve aproximadamente 64,6. O porém é que se você colocar uma caixa a mais, ou seja, 65 caixas, essa uma caixa não vai caber. Então, no máximo, cabe 64 caixas. E terminamos por aqui.